Você saiu de Saturno. A viagem até Urano levou mais 3 anos. 7 anos no espaço desde que saiu da Terra. E agora está se aproximando de um planeta que ninguém visitou desde 1986. Um planeta que gira de lado, onde um polo aponta para o Sol por 42 anos seguidos, onde chove diamantes no interior, e onde existe um penhasco de 20 quilômetros de altura. O maior penhasco conhecido no Sistema Solar. Episódio 8 da saga Como Sobreviver no Espaço. Urano é o planeta mais ignorado do Sistema Solar. Visitado uma única vez pela Voyager 2 em 1986, ficou durante décadas como gigante misterioso que a humanidade passou voando sem parar. Mas em 2025 e 2026, novos estudos revelaram que Urano é muito mais complexo e fascinante do que imaginávamos. Tem chuva de diamantes no interior, tem luas com oceanos subterrâneos, tem um penhasco que faria o Everest parecer uma colina, e uma física de sobrevivência completamente diferente de qualquer episódio anterior da saga. Por que Urano gira de lado? E o que uma colisão catastrófica no passado tem a ver com isso? O que é a chuva de diamantes? E como a pressão do interior de Urano pode criar oceanos de diamante líquido? Miranda, a lua com o maior penhasco do Sistema Solar. O que seria pular de lá com gravidade de menos de 1% da terrestre? E as 4 luas de Urano que podem ter oceanos subterrâneos, o que a NASA descobriu em 2022 que mudou tudo. Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Primeiro, a viagem. Urano está a 2,8 bilhões de quilômetros do Sol. Da Terra, a distância varia entre 2 e 3 bilhões de quilômetros. A Voyager 2 levou 8 anos e meio para chegar lá após o lançamento em 1977. Uma missão tripulada com propulsão avançada, usando as técnicas de assistência gravitacional que nossa saga dominou nas viagens anteriores, levaria entre 6 e 10 anos. Nessa distância, o Sol parece uma estrela muito brilhante. Não um disco, não uma bola de fogo. Uma estrela. A luz solar em Urano é apenas 36 vezes mais intensa que a luz da Lua cheia na Terra. Você está no limiar onde o Sistema Solar começa a ficar escuro. A comunicação com a Terra tem atraso de 2 horas e 40 minutos em cada sentido. Uma emergência precisa ser resolvida em menos de 5 horas se você esperar por instruções da Terra. Na prática, a tripulação é completamente autônoma. Mas ao se aproximar, acontece algo que poucos humanos imaginariam. Urano não parece um planeta. Parece um cristal azul esverdeado, uniforme, sem bandas de nuvens visíveis como em Júpiter ou Saturno. A cor vem do metano na atmosfera superior que absorve luz vermelha e reflete azul e verde. É o planeta mais visualmente sereno do Sistema Solar. Por fora, por dentro é outra história. A resposta da primeira pergunta: por que Urano gira de lado? Urano tem uma inclinação axial de 98 graus. Para comparar, a Terra tem 23 graus, o que cria nossas estações. Urano está praticamente deitado. Seus polos estão onde seria o Equador na maioria dos planetas. A teoria mais aceita é que no início do Sistema Solar, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, Urano foi atingido por um objeto do tamanho de 1 ou 2 terras. O impacto foi tão violento que literalmente derrubou o planeta para o lado. E ele ficou assim. Esse tombamento cria um ciclo de estações absolutamente extremo. Urano leva 84 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Isso significa que cada polo fica voltado para o Sol por 42 anos seguidos de 42 anos de escuridão total. Durante os 42 anos de verão polar, o Sol nunca se põe. Durante os 42 anos de inverno polar, nunca nasce. E o Equador de Urano experimenta um ciclo de dia e noite relativamente normal. Existe uma hipótese alternativa mais recente sugerindo que não foi um único impacto mais 2, o que explicaria algumas anomalias na distribuição de massa do planeta. E 2 estudos publicados em 2025 revelaram algo perturbador. Urano emite entre 12,5% e 15% mais calor do que recebe do Sol.
Isso é significativamente mais do que as estimativas anteriores de 6%, baseadas nos dados da Voyager 2 de 1986. A hipótese mais aceita é que a Voyager 2 passou por Urano num momento incomum de baixa atividade térmica. O planeta pode ser muito mais ativo internamente do que pareceu por 40 anos. E esse tombamento cria uma situação de sobrevivência única que nenhum episódio anterior da saga enfrentou. Se você estiver numa base no Polo Norte de Urano durante os 42 anos de verão polar, o Sol nunca se põe. 42 anos de sol contínuo, 24 horas por dia, cada dia. Os sistemas de energia solar da base funcionariam com máxima eficiência por décadas. A temperatura da atmosfera superior seria ligeiramente mais alta durante esse período. Mas os sistemas de iluminação interna da base precisariam simular ciclos de escuridão artificialmente para preservar o ritmo circadiano dos astronautas. Imagine isso, fora da base, sol constante por anos. Dentro, você fecha as persianas blindadas e cria sua própria noite artificial para poder dormir. E quando o polo entrar nos 42 anos de inverno, o oposto absoluto. Escuridão permanente. As estrelas sempre visíveis. E a energia vindo apenas do reator nuclear, porque os painéis solares não recebem luz suficiente. A diferença entre o verão polar uraniano e o inverno polar uraniano é mais extrema do que qualquer outro lugar do sistema solar. 42 anos de sol, 42 anos de escuridão, num planeta que foi derrubado por uma colisão há bilhões de anos. Segunda resposta: os diamantes. Como o interior de Urano pode criar oceanos de diamante líquido? Urano é classificado como gigante de gelo, junto com Netuno. Não é gelo no sentido convencional. É o que os cientistas chamam de gelos quentes, compostos de água, amônia e metano sob pressão e temperatura extremas, num estado que não é sólido, nem líquido, nem gás, mas algo diferente. O metano é composto de carbono e hidrogênio. Nas camadas mais profundas de Urano, onde a pressão pode chegar a milhões de atmosferas e a temperatura milhares de graus, as moléculas de metano são destruídas. O hidrogênio se separa e o carbono, sob pressão extrema, se reorganiza. A estrutura cristalina mais estável do carbono sob pressão muito alta é o diamante. Laboratórios na Terra conseguiram replicar em pequena escala esse processo usando lasers de alta potência para criar pressões equivalentes a 1 milhão de atmosferas em filmes finos de hidrocarbonetos. O resultado foi exatamente o que a teoria previa: formação de nanodiamantes que afundavam através do material ao redor. Esse processo em Urano e Netuno seria contínuo e em escala planetária. Diamantes se formando nas camadas intermediárias, afundando em direção ao núcleo. E se a temperatura no núcleo for alta o suficiente, esses diamantes derreteriam, criando um oceano de diamante líquido no interior do planeta. Não existe diamante líquido em nenhuma condição acessível na Terra. Mas no interior de Urano, pode existir um oceano de carbono derretido em estrutura de diamante. Um dos materiais mais preciosos da civilização humana em estado líquido, formando um oceano planetário. Nenhuma sonda jamais chegou perto o suficiente para confirmar isso diretamente. Mas a física é coerente e os experimentos laboratoriais apoiam a hipótese. E tem um detalhe que vai além da beleza do fenômeno em si. Se existe um oceano de diamante líquido no interior de Urano, os diamantes que se formam nas camadas intermediárias afundam em direção a ele. Esse processo libera energia gravitacional que se converte em calor. Esse calor contribui para o fluxo de energia interna do planeta. É uma das hipóteses para explicar por que Urano emite mais calor do que recebe do Sol, revelado pelos estudos de 2025. Os diamantes caindo no interior do planeta podem ser parte do mecanismo de aquecimento interno. Pedras preciosas como fonte de energia planetária. A natureza tem uma tendência de usar os materiais mais inesperados nos processos mais fundamentais. Na Terra, o ferro derretido no núcleo gera o campo magnético. Em Urano, talvez os diamantes alimentem o calor interno. Cada planeta tem sua própria física secreta guardada nas profundezas. Terceira resposta: Miranda e o penhasco impossível. O que seria pular do maior penhasco do Sistema Solar com gravidade de menos de 1% da terrestre?
Miranda é a menor das 5 grandes luas de Urano, com apenas 472 quilômetros de diâmetro. Mas tem uma característica que a torna única no Sistema Solar: o penhasco Verona, uma falésia de 20 quilômetros de altura na superfície de Miranda. Para ter noção, o Monte Everest tem 8,8 quilômetros de altura acima do nível do mar. O penhasco Verona é 2,5 vezes mais alto. É a maior queda vertical conhecida no Sistema Solar, e a gravidade de Miranda é apenas 0,8% da terrestre. Você pesaria menos de 1% do que pesa agora. Nessa gravidade, um ser humano em Miranda conseguiria pular alturas absurdas com esforço mínimo. E se você caísse do topo do penhasco Verona, levaria aproximadamente 12 minutos para chegar ao fundo. 12 minutos caindo. Não seria uma queda fatal em nenhum sentido convencional, porque a velocidade terminal em Miranda, sem atmosfera, seria de cerca de 180 km por hora ao chegar ao fundo, que com trajes e sistemas de amortecimento poderia ser sobrevivida com danos sérios, mas não necessariamente fatais. O propulsor Ares, que usamos desde Marte, seria absolutamente indispensável em Miranda. Com gravidade de menos de 1%, qualquer salto descontrolado poderia lançar você a centenas de metros de altitude, e sem o propulsor para controlar a descida, você pousaria com força suficiente para danos graves. Miranda exige o traje mais cuidadoso da saga em termos de propulsão e controle de movimento. Cada passo precisa ser calculado. Cada salto precisa ser frenado. É um mundo onde o movimento mais simples pode te matar se você se descuidar. Mas tem uma experiência que Miranda oferece que nenhum outro mundo do Sistema Solar oferece: a visão do penhasco Verona de perto. Chegar à beira de um penhasco de 20 quilômetros com gravidade de menos de 1% da terrestre é uma experiência que desafia toda a intuição humana desenvolvida pela evolução na Terra. Você se aproxima da borda. Olha para baixo. O fundo está 20 quilômetros abaixo, parcialmente na sombra. Numa gravidade terrestre, aproximar-se dessa borda seria aterrorizante de forma instintiva. O cérebro humano tem um medo profundo de alturas que evoluiu para te proteger. Em Miranda, esse medo colapsa em confusão, porque você sabe racionalmente que mesmo caindo, levaria 12 minutos para chegar ao fundo e o propulsor te salvaria. Mas o instinto primitivo não processa isso. Os astronautas em treinamento para missões em luas de baixa gravidade descrevem uma sensação de desconexão entre o que o cérebro sente e o que a razão diz que é seguro. Miranda seria o lugar que mais testaria a psicologia humana de toda a saga, mais que o isolamento de Marte, mais que a escuridão de Ganimedes. A vertigem de uma borda impossível onde seu corpo diz perigo e sua física diz relaxa. E a quarta resposta: as luas com oceanos. O que a NASA descobriu em 2022 sobre as luas de Urano? Em 2022, uma equipe de cientistas liderada por Julie Castilho-Rogers do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA reanalisou os dados da Voyager 2 sobre as 5 maiores luas de Urano: Ariel, Umbriel, Titânia, Oberon e Miranda. Combinando esses dados com modelagem computacional que considerou o raio, a densidade e potenciais fontes de calor de cada lua, chegaram a uma conclusão surpreendente. 4 delas, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, podem conter oceanos líquidos internos, aprisionados entre seus núcleos rochosos e suas crostas de gelo. Não são oceanos superficiais como em Europa. São oceanos enterrados sob camadas de gelo, mantidos líquidos pelo calor gerado por decaimento radioativo dos elementos pesados no núcleo. É o mesmo mecanismo que mantém o oceano de Europa, mas em luas muito menores e muito mais distantes do Sol. Se confirmados, esses oceanos tornariam o sistema de Urano um dos mais biologicamente interessantes do sistema solar externo. 4 luas com oceanos. Cada oceano potencialmente com condições para a vida baseada em química. Em abril de 2026, cientistas propuseram a missão Casmills especificamente para investigar a atmosfera, o campo magnético e as luas de Urano com instrumentos modernos que a Voyager 2 não tinha. A missão ainda não foi aprovada ou financiada, mas a proposta existe e está sendo avaliada. Urano, o planeta mais ignorado do Sistema Solar, está finalmente recebendo a atenção que merece. A base em Urano, diferente de todos os episódios anteriores, não ficaria no planeta em si.
Ficaria em órbita, numa estação espacial ou em uma das luas. A lua mais indicada para uma base permanente seria Titânia, a maior lua de Urano, com gravidade de 38% da terrestre, similar a Marte e potencialmente com oceano subterrâneo que poderia fornecer água. A superfície de Titânia tem temperaturas de menos 230 graus, mais fria que qualquer episódio anterior da saga. Aquecimento nuclear seria essencial e o traje precisaria de isolamento térmico extremo. Mas a gravidade comparável a Marte tornaria a vida diária mais fácil do que em qualquer outro ponto do sistema solar externo. E da superfície de Titânia, com telescópio portátil, você veria Urano como um disco azul esverdeado de tamanho considerável no céu, com seus 3 anéis tênues visíveis como linhas finas ao redor do planeta. O Urano tem anéis, muito mais tênues que os de Saturno, invisíveis a olho nu da Terra, mas visíveis de perto. Mais um segredo de um planeta que guardou muitas surpresas por 40 anos de silêncio científico. A rotina na base de Titânia teria uma particularidade que nenhum episódio anterior teve: o silêncio científico da missão. Em Marte, você sabia que havia rovers, sondas, décadas de dados. Em Júpiter, a Cassini e a Galileu haviam mapeado tudo. Em Saturno, a Cassini havia passado 13 anos. Em Urano, a base seria pioneira num sentido real. Os instrumentos da base seriam os mais avançados já posicionados nesse sistema. Cada leitura dos oceanos das luas, cada análise da atmosfera de Urano, cada mapeamento de Miranda seria novo. Inédito, dado nenhum humano viu antes. Os cientistas a bordo não estariam confirmando que sondas robóticas já descobriram. Estariam descobrindo pela primeira vez. É o episódio mais exploratório da saga. Mais parecido com os exploradores que cruzaram oceanos sem mapas do que com os astronautas que seguem roteiros detalhados baseados em décadas de dados. A tripulação de Urano seria a mais corajosa de toda a saga. 7 anos de viagem para chegar a um sistema que a humanidade visitou uma única vez em 490 anos de astronomia telescópica. O planeta tombado. A chuva de diamantes. O penhasco de 20 quilômetros e 4 oceanos escondidos esperando ser encontrados. E tem mais uma coisa sobre Urano que resume a beleza dessa saga. Urano foi descoberto em 1781 por William Herschel com um telescópio artesanal no jardim da sua casa em Bath, na Inglaterra. Foi o primeiro planeta descoberto com telescópio na história humana. Todos os outros planetas visíveis a olho nu eram conhecidos desde a antiguidade. Urano foi o primeiro que dependeu de uma ferramenta, de tecnologia, para ser encontrado. E agora, 245 anos depois, ainda não mandamos uma segunda missão lá. A Voyager 2 passou em 37 horas voando de relance. Isso é tudo que temos. Em 245 anos, 37 horas de observação direta. A missão Casmills, proposta em abril de 2026, seria o começo de uma relação real com o planeta mais misterioso do Sistema Solar. Uma relação que está atrasada há mais de 2 séculos. No próximo episódio, chegamos ao último planeta do Sistema Solar, Netuno. O planeta que tem os ventos mais rápidos conhecidos em qualquer planeta, 2.100 km por hora. Uma lua chamada Tritão que orbita ao contrário de todos os outros satélites do Sistema Solar. E o misterioso ponto escuro que aparece e desaparece na atmosfera sem explicação definitiva. E você, qual dos segredos de Urano te surpreendeu mais? O planeta tombado, os diamantes líquidos, o penhasco impossível ou os 4 oceanos escondidos? Me conta nos comentários. E qual planeta ou tema você quer ver na saga ou no canal? Cita o seu nome na abertura. Para não perder os próximos episódios, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!